Hoje vamos falar sobre o padrão de vida, uma ferramenta financeira utilizada pelas pessoas ricas, pelas pessoas prósperas. Durante algum tempo comecei a investigar e tenho estado a investigar pessoas ricas e prósperas, milionárias, e o que eu compreendi é que muitas dessas pessoas, a maior parte delas, tudo começou por definir o padrão de vida. E posso dizer que eu pessoalmente, a minha vida financeira teve uma grande transformação a partir do momento que eu decidi definir o meu padrão de vida. É que durante muitos anos eu não conseguia viver com o que eu ganhava. Eu tinha sempre necessidade, todos os meses, religiosamente todos os meses, eu tinha necessidade de recorrer a um amigo, aos irmãos, para pedir ajuda, algum dinheiro, algum quilo de arroz para subsistir, para manter a alimentação na minha família. Era uma vida de muita dificuldade, de muitos sofrimentos, muita precariedade. A partir do momento que eu decidi, que eu aprendi que nós temos que definir nosso padrão de vida, a minha vida transformou-se completamente. Eu passei a viver com aquilo que eu efetivamente ganho. Eu passei a ter uma vida mais segura, uma vida mais tranquila, sem precisar de ajuda financeira para subsistir, pelo menos para se manter durante o mês. E eu conseguia manter com o que eu ganhava. Na altura reclamava que ganhava pouco, mas era um rendimento médio bom, que permitia ter uma vida digna, uma vida, não é, razoável. Então eu penso que tu também podes ter uma vida igual, que tu podes melhorar a tua condição de vida, que tu não precisas mudar de emprego, tu não precisas ser promovido, tu podes viver com o que ganhas. Porque definindo o padrão de vida, você está a abrir possibilidade, está a abrir portas para ter novos ganhos. Porque o padrão de vida, ela te vai permitir realizar sonhos. Você vai ter a oportunidade de realizar sonhos. Você vai ter a oportunidade de fazer viagens que você nunca pensou fazer. Passar a frequentar novos lugares. Ter a oportunidade de ir a um restaurante que você nunca acreditou que tinha condições para frequentar. Essa ferramenta vai te permitir você ir àqueles lugares com uma planificação. Vai te permitir fazer cursos, fazer formações, fazer poupança de modo que você possa investir, possa fazer aplicações, aumentar a tua renda e melhorar assim efetivamente a tua condição financeira. É disto que eu venho partilhar contigo. Então, não saia deste vídeo. Não é o mero vídeo que eu estou a partilhar consigo. Eu quero que você tenha educação financeira e melhore a sua condição financeira. Então, o que eu lhe peço é que pare por um instante e pegue uma esfográfica e um caderno e anote aquilo que estamos a partilhar. E não se esqueça, curta o nosso vídeo, subscreva, de modo a não perder todas as novidades, todas as ferramentas que vamos partilhar nos próximos dias. E de modo a que mais pessoas tenham informações, porque o YouTube dessa forma considera que ela é uma informação útil. Salvador, afinal, o que é padrão de vida? O que é que nos está a transmitir? Num contexto de crise em que nos encontramos, de muita dificuldade, onde todos os dias os preços sobem, onde a inflação aumenta a todos os dias, como é que você nos fala que é possível viver com o que nós ganhamos? Sim, eu te posso dizer que sim, que é verdade, que tu podes viver com o que tu ganhas. Que tu não precisas que o político mude a sua mentalidade, que o governante não tem nada a ver com o político, com o governante. Tu precisas fazer a mudança na sua casa. E é disso que eu venho te falar, e venho partilhar uma experiência pessoal, de algo que eu passei, de algo que eu vivi. E o padrão de vida, quando nós falamos em padrão de vida, nós estamos a falar na possibilidade de, com os meus rendimentos, com o que eu ganho mensalmente, ser capaz de atender às minhas despesas mensais. É verdade, com o que eu ganho durante o mês, eu ser capaz de atender às minhas despesas correntes mensais e ter uma vida digna. Isto é que é padrão de vida. E nós precisamos definir isto. Como deves perceber, só é possível permitir com que cresça alguma coisa que nós controlamos. Você controla o que você gasta? Você tem presente quanto é que você gasta mensalmente? Tu precisas parar. Se não parares para fazer essas perguntas e responder com objetividade e com verdade, tu não vais conseguir crescer. Não vamos conseguir dar os passos que nós pretendemos dar. Vamos continuar na mesma condição. Então tu precisas controlar. Tu tens que ter noção de quanto é que ganhas e quanto é que gastas. Onde gastas. Como gastas? Tu tens que começar a tomar decisões valiosas, decisões que te vão levar aos caminhos que tu queres, à condição que tu queres, a uma nova vida. Tu não podes continuar a viver, a passar um ano
a viver da mesma condição e não muda nada. Porque você está à espera que o teu responsável, que o teu chefe de direito se simpatize consigo e lhe dê a oportunidade. Tem que parar, tu precisas definir qual é o seu padrão de vida. E a definição do padrão de vida, ela passa por 4 pilares. Hoje eu só vou partilhar consigo 4 pilares estruturantes que comportam a vida, a sobrevivência de qualquer ser humano. E são esses 4 pilares que vão definir o nosso padrão de vida. E tu precisas começar a olhar para estes pilares, estes 4 pilares, e são esses 4 pilares que você, tomando decisão, controlando os gastos sobre esses pilares, você sim estará a definir o seu padrão de vida, estará a definir sonhos, estará a definir a oportunidade de crescimento. E posso lhe garantir, em 6 meses, a sua vida vai começar a gerar transformações. Em 6 meses, se você aplicar, se você se propor a fazer o que eu lhe estou a recomendar, aquilo que eu faço todos os meses, você certamente vai gerar transformações na sua vida. E quais são esses 4 pilares, Salvador? Estes pilares são moradia, a residência, transporte, educação, alimentação. Moradia, que é a minha residência, transporte, educação e alimentação. Esses são os 4 pilares, portanto, fundamentais que comportam a sobrevivência, a vida de qualquer homem. E são sobre esses elementos que você deve incidir, tomar decisão e controlar. Quando nos referimos à moradia, nós vivemos num país em que as pessoas hoje têm a tendência, tendencialmente o que procuram fazer, é viver como os outros vivem. Eu olho para o meu vizinho, olho para o meu irmão, olho para os meus amigos, como é que vivem, e procuro viver igual aos meus amigos, igual à condição dos meus irmãos. Procuro, e nós vimos, bem pouco tempo, há alguns anos, pessoas foram correndo para se inscrever a um apartamento na centralidade, mesmo não tendo capacidade para pagar. O que nós estamos a dizer é que tu, relativamente à residência, deve procurar viver numa residência que tu tens capacidade de pagar. Não podes viver só porque o meu irmão, o meu primo, meu amigo, os meus colegas vivem naquela zona, naquele bairro, vivem em residências desta natureza, eu também devo viver numa residência igual. Tu deves viver num sítio, numa localidade, numa residência com base nas tuas capacidades. É que nós vivemos uma realidade que não é nossa, depois não somos capazes de suportar os custos. Dali que somos obrigados a viver acima da nossa capacidade. Então o que eu te recomendo é procure viver numa residência que tu tens capacidade de pagar. Não vale a pena viver numa casa com muitos compartimentos que nem vais usar e depois não tens capacidade de pagar. Transporte. No segundo pilar, relativamente a transporte, hoje criou-se a falsa ideia de que nós temos que andar de transporte coletivo, os táxis personalizados. Para quê? Se você não tem capacidade, anda de táxi como os outros, transporte coletivo. Quando tiveres capacidade, ande quantas vezes quiseres de Eats, de Yango, do táxi que quiseres, personalizado, compre o carro que quiseres. Mas enquanto não tens capacidade, seja humilde, se propõe a viver normal, ter uma vida normal. E não inventa viver uma realidade que você não tem capacidade de suportar. Educação é daquelas coisas mais importantes que qualquer família hoje preza. E nós queremos colocar os nossos filhos nas melhores escolas. Mas a viver uma falsa realidade. Não interessa colocar os filhos nos colégios, nos melhores colégios, e depois não temos capacidade de pagar. E nos endividamos, colocamos os nossos filhos numa condição de humilhação, que depois têm que ser expulsos porque não têm a propina regular. Por que é que vamos viver uma falsa? Vamos colocar os nossos filhos na escola pública e vamos acompanhar a educação dos nossos filhos. Vamos fazer a tarefa, vamos falar com os professores dos nossos filhos. Uma parte dos nossos governantes não é que estudaram em colégios? Não. Uma parte deles estudaram nas escolas públicas que nós conhecemos. Deixa de viver uma falsa e viva aquilo que tu tens capacidade de pagar. Agora, se dizes que tens capacidade de colocar o seu filho nos melhores colégios, que seja. Mas o que eu quero te recomendar é que coloque os seus filhos numa escola que tu tens capacidade de pagar.
que depois não tens dificuldade porque o filho não pode participar das atividades extraescolares, porque tu não podes pagar a taxa. Então tem que cair na real e deixa de viver a realidade dos outros. Deixa de viver como o seu irmão vive, deixa de viver como o seu primo vive, o seu colega, o seu amigo, e viva com base nas suas capacidades, de modo que você sim possa criar um futuro para daqui a 5, a 2, 3, 4, 5 anos, você possa viver verdadeiramente uma condição diferente, mais segura, dar o melhor para si, para a sua família, e deixe de inventar, viver uma falsa. Depois tem a componente da alimentação, que é o último pilar. Nós vivemos hoje numa realidade onde as pessoas não têm controle da alimentação. Nós vemos nas residências, nas famílias, a forma como se servem, as mesas abastadas. Mesmo em tempo de crise, nós vemos as mesas abastadas. Os membros da família vão à cozinha e a todo momento estão a comer, a todo momento mexem na geleira. Não há rigor, não há regra. Tu precisas definir regra. Tu precisas ter noção de quanto é que precisas mensalmente para a alimentação. Isso é rigoroso. Ter o pequeno almoço, ter o almoço, ter o jantar. Não pode a todo momento as pessoas estão a comer, porque isso no final acaba por gerar grandes custos. E hoje o que pesa para o orçamento das famílias é a alimentação. Então nós precisamos controlar, comprar o que é essencial e termos regras, não fazer as pessoas passarem por sacrifícios desnecessários, mas não como nós temos estado a fazer, a viver de forma abastada, como se tivéssemos muito dinheiro. Então, até se estamos em crise, devemos ter consciência de como devemos fazer com os gastos com a alimentação. Então, tu precisas controlar esses 4 pilares, que no final eles vão te permitir você gerar poupança. Se você controla os gastos a fazer nesses pilares e viver com base na tua capacidade, na tua condição, você sim vai gerar a oportunidade de gerar poupança. E se tu geras poupança, essa poupança vai te permitir você realizar alguma viagem de sonho.